Vamos lá, segunda parte da primeira aula do módulo 2, Pentateuco. Estamos estudando agora o livro de Gênesis. Tem na apostila, creio que vocês já leram, o significado da palavra Pentateuco. Penta, todo mundo sabe, significa 5, e teuco significa livro ou rolo, e significa então 5 livros, ou 5 rolos, pela forma que eles eram confeccionados. A Torá, nunca diga no artigo masculino, tá? É feminino. Torá é feminino. A Torá é a expressão hebraica de Pentateuco, certo? Transliterada com a fé dos hebreus. Significa conteúdo da revelação divina. Na literatura judaica, a Torá designa os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, revelando a relação de pacto entre Deus e o povo. Dentro da tradição, isso aí para os hebreus, e nós concordamos, a palavra Torá não significa simplesmente a lei para os hebreus, por mais que existe legislação nela, mas para os hebreus é de fato uma maneira judaica de viver. É uma maneira de viver para eles. Por que eu estou dizendo isso? Porque lei nós obedecemos ou não. Você olha para a lei e fala: eu não quero andar de cinto dentro do meu carro. E você não anda de cinto dentro do carro. Você desrespeita a lei. Agora, modo de vida não. Modo de vida você não é costumeiro usar o cinto de segurança dentro de Arizona, mas eu uso, porque é o meu modo de vida. Então vai muito além da lei. Essa é a grande questão. Por isso que para os hebreus, e para nós podemos olhar como se fosse a lei para eles, mas para eles isso é muito além, é muito mais profundo. A interpretação do Pentateuco é o reino de Deus como estabelecimento da soberania do próprio Deus sobre a raça humana. É a tal da oração que Jesus ensinou para o povo. Resume-se em: venha o teu reino, que a tua vontade seja feita, aqui como é feita nos céus, e por fim nos dá o sustento de dia após dia. Vamos falar um pouquinho sobre o pecado, aqui entrando em Gênesis, falando do pecado original, pecado de Adão, certo? Porque todos nós sabemos que Adão pecou e isso trouxe consequências para a humanidade, o pecado de Adão. Precisamos definir pecado. Nós estamos na aula de teologia, então assim, eu preciso trazer algumas definições para vocês para fins de conhecimento. Eu não tenho interesse de fazer com que você deixe de acreditar no que você acredite, ou que cause algum tipo de confusão na sua espiritualidade, tá? Então, se tiver um embate entre a sua vida espiritual e o que você está aprendendo aqui em teologia, ore a Deus para esclarecer a sua mente e fazer a sua espiritualidade ficar cada vez mais forte, certo? Então, dito isso, pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, pode ser em ato, em atitude ou em natureza. Eu vou resumir. Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Então, o fato de eu gostar de barba, eu não posso dizer que é pecado não usar barba. Vocês conseguiram ouvir o que eu disse? O fato de eu não gostar de barba, eu não posso dizer que usar barba é pecado. Porque tem que estar na Bíblia, tem que estar expresso. O que é pecado, o que é a norma de Deus, o que Deus espera de você e de mim, para que eu diga que você desobedeceu a ordem expressa de Deus, para dizer que você pecou. Aí você vai falar assim: mas nem tudo que está lá a gente segue, porque não era para nós. Tem toda aquela interpretação. Nós falamos um pouco sobre isso no módulo passado, que para que nós venhamos cumprir o que está escrito no Antigo Testamento, tem que ter sido aceito no Novo, tem que ter sido repetido no Novo. E a gente tem o pensamento de achar que o Deus do Antigo é um Deus cruel, severo e bravo, e o Deus do Novo é um Deus muito bondoso, muito amoroso e consegue perdoar repetidas vezes. Vou te provar o contrário agora. Para o Antigo Testamento, para o povo de Deus,
era permitido ter várias mulheres, o homem, sim ou não? Velha aliança. Quem fazia isso não era expulso do paraíso, não pecava contra Deus, ou Abraão, porque Abraão teve, Davi, Salomão, 1000, vou ficar com Salomão que teve 1000. Sansão teve várias, e não eram hebreias. Tantos outros, Jacó teve as duas, mais outras duas, e permissão de Deus, certo? E quando eu olho para a nova aliança, para a vida em Cristo, eu vejo que Jesus veda isso, que Jesus proíbe isso, e fala, não pode. É cada um com seu estresse diário único. E Jesus, quando ele vem no Sermão da Montanha apresentar para o povo judeu o entendimento dele da lei, porque o povo estava questionando, e aí, você é severo igual aos fariseus? Que no farisaísmo é assim, ó, se você der um nó diferente do que eles ensinavam, a forma de amarrar, você pecava, você precisava pagar pelo pecado, seja o pagamento que a Bíblia ensina, né? Você dá uma oferta para aquele pecado, sacrifica um animal, não seja. Não importa qual seja, você tem que pagar porque você pecou. E eles falaram assim, e Jesus, parece que eu vejo você andando com as prostitutas, com os ladrões, com os vida torta. Então você quer dizer que o senhor é mais high-tech? E aí Jesus fala assim, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Na lei fala que se o homem ele deitar com outra mulher, ele está pecando em adultério. E eu digo que se aquele homem cogitou na mente dele deitar com a mulher, ele está pecando em adultério. Então, enquanto a lei diz que precisa consumar o ato de fato, e até as últimas, eu digo que não precisa, para que o pecado seja consumado, ele não precisa nem abrir a boca. Por que Jesus disse isso? Porque a lei não tinha o poder de mudar o coração do homem. A lei não muda o coração. Quando Deus permite que o homem tenha várias mulheres, é porque ele conhece o coração do homem e a lei não tinha poder de mudar o coração do homem. Mas Cristo tem. O Espírito Santo, que veio depois de Cristo, tem o poder de mudar o coração do homem. Então Deus diz, comigo vocês vão ter que ter o coração mudado. Então o coração de vocês tem que estar limpo. Não é o terno e a gravata do culto tem que estar limpo. Não. Depende a visão que você tem do fato. Porque em Jesus hoje, eu me arrependi e pedi perdão, tá zerado de novo. Eu não preciso, porque eu segurava a cabeça, eu levava o animal, eu punha a mão sobre ele para transferir o meu pecado, ele era degolado e aspergia o sangue. Às vezes passava no meu polegar, na minha testa, fazia um ritual lá. Aí, diante de toda a congregação, ou do sacerdote, meu pecado era perdoado ali, naquele momento, até o pecado de novo vir de novo. Em Cristo, não. Em Cristo, o seu pecado ele já está perdoado, você não cometeu. Os pecados você não cometeu ainda, mas eles já estão perdoados em Cristo. O que você precisa fazer para tomar posse desse perdão de Cristo? O arrependimento. E confessar. Confessou e arrependeu, você está perdoado. Então, aí você vai me dizer, se você realmente acha que na lei era mais fácil. Você falou de aquisição de perdão. Sem problema. Agora, o pecado trouxe rupturas para o homem em 4 áreas. Vamos tratar uma por uma, em poucos minutos aqui com vocês. E quais são essas 4 áreas? A primeira, a ruptura com Deus, é a área teológica. Eu vou citar o texto e vocês vão entender essas rupturas. Na área teológica foi, capítulo 3, versículo 8 de Gênesis. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. A primeira ruptura, o primeiro efeito do pecado é essa ruptura com Deus. Segundo, a ruptura com o próximo, ela é sociológica. E qual foi? Versículo 12 do capítulo 3 de Gênesis.
Quando Deus confronta ele, poxa, Adão, confiei em você, cara, pedi para não comer e você comeu. O que Adão fala? Foi ela. Foi ela que me deu. Então houve uma ruptura com o próximo. Eu começo a ter inimizade com as pessoas, eu começo a delegar a culpa, achar culpado. Terceira, ruptura psicológica. Há uma ruptura com você mesmo. Isso é um efeito da queda do pecado. Versículo 10 do capítulo 3. Quando Deus apresenta e fala, olha Adão, onde você estava? E o que Adão fala? Eu ouvi os passos e fiquei com medo. Esse medo, Adão nunca tinha sentido medo de Deus na vida dele. Não, a Bíblia não fala quanto tempo, eu quero acreditar, coisa da minha cabeça, que foram séculos que Adão viveu no jardim com Eva. Muito, muito tempo. Muito tempo. A Bíblia não fala, mas fala que nunca teve medo, e agora Adão estava com medo. Então é uma ruptura psicológica dele com ele mesmo. E vergonha são efeitos da queda. E por fim, uma ruptura com a criação de Deus, é a ruptura ecológica. Versículo 17, Deus fala assim, ó, maldita é a terra por sua causa, com o sofrimento você vai se alimentar dela todos os dias da sua vida. São consequências do pecado original. E Deus tinha falado para Adão que se ele comesse daquele fruto, ele ia morrer. E ele morreu. Porque as consequências do pecado é a morte, João 10:10, e aqui está. Morte física, morte eterna e morte espiritual. Concluindo essa parte, já partindo para a parte final da aula, existe um filósofo francês, Rousseau, que alguns já ouviram falar nele. Ele, na filosofia, ele disse uma coisa, o seguinte, influenciado por outros e apoiado por outros, que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Ele disse isso. Você é fruto do meio. Só que, de acordo com o texto bíblico, o pecado original traz ao homem como consequência corrupção, fraqueza, culpa e incapacidade. O salmista expressa isso, quando ele diz que todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há no mundo quem faça o bem. Levando em consideração o que foi dito até agora, eu falei o que o pecado produziu, o que o pecado deu causa. A minha pergunta para vocês é, o que a salvação produz? Podem dizer? O pecado produz a morte, física, espiritual e eterna. O que a salvação produz? Perfeito, vocês são inteligentes pra caramba. Tem hora que eu fico assim, A morte na área teológica, sociológica, psicológica e ecológica. O pecado. Em contrapartida, a salvação produz vida teológica, sociológica, psicológica e ecológica. Salvo em Cristo, você consegue ter um relacionamento melhor com as pessoas. Você consegue, é aquilo que a gente sempre fala, você consegue dar uma resposta melhor diante do confronto. Não é que você vai deixar ser pisado, não tem nada a ver isso. Você consegue responder melhor. Você consegue tratar melhor os animais, meio ambiente. Você consegue ter consigo mesmo, que aí nós somos nosso grande vilão. Então, consigo mesmo você se dá bem, você consegue se amar de verdade. Eu vou fazer uma pergunta aqui, são 10 perguntas. Você vai responder rápido. As primeiras é sim ou não. Eu vou falar assim, ó, sim ou não, você vai falar sim ou não. Rápido, que vier na sua cabeça. E a que tiver que explicar, eu vou perguntar para você explicar. As perguntas são: até onde a queda afeta o homem? Eu respondo que a queda afeta o homem em todos os seus aspectos. Não há limite para esse afetar da queda. A queda nos afeta. Queda de Adão. Pergunta que eu faço é: nós somos capazes de fazer o bem, sim ou não? Sim. Nós temos o livre-arbítrio, sim ou não? Sim. Deus escolhe as pessoas que serão salvas, sim ou não? Não. Responda.
Não precisa ser unânime, tá? O que é eleição e predestinação? Já ouviram falar nisso? Alguém consegue me dizer, conceituar eleição na teologia e predestinação? Isso. Escolhido quem para quê? Eleito para salvação? Pode continuar, não vou falar se está certo ou errado, não. Predestinação. Predestinação, predestinar para aquilo, né? Está caminhando para aquilo. Isso. Está indo para aquilo. Como um karma. Certo. A graça de Deus, se nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso é um princípio básico, correto? A minha pergunta é, a graça de Deus pode ser resistida? Eu posso falar não para ela? Por quem Cristo morreu? 100% da humanidade ou para alguns? A expiação é o ato de tornar justo. Por isso que fala bode expiatório. Bode expiatório é, alguém tem que morrer pela falha. Então vamos pegar um bode e matar ele no lugar de quem cometeu. Então a pergunta é, a expiação, ela é limitada? Sim ou não? O que é salvação? Perfeita resposta. A salvação sendo o restabelecimento das relações perdidas por causa do pecado, ela pode ser perdida depois de você ter conquistado, ou aceitado, ou ter encontrado com ela, ou não pode ser perdida mais. Nós vamos para um assunto que eu acho. Você está copiando? Se quiser, eu volto. Pessoal, eu quero concluir com vocês um ponto de entendimento teológico, que é um tanto polêmico na teologia, só que não dá para aprofundar, porque nós estamos no nível básico, só que é preciso, porque é conhecimento básico e para a gente ter entendimento dos pontos fundamentais da palavra. É isso. E sempre vai aparecer um bobo, quando descobre que você faz teologia ou fez, para te perguntar isso. O que você é? Então, nós vamos apresentar aqui 2 entendimentos teológicos bem conhecidos, são esses 2. O calvinismo e o arminianismo. Ou você é calvinista, ou você é arminiano. Eu vou apresentar os conceitos deles, eu vou apresentar o que eles têm iguais, o que eles têm diferente. Eu quero que vocês saibam que, para todos os fins, é todo mundo crente, tá bom? É tudo cristão, tudo pastor, tudo teólogo. Então, vamos lá. O arminianismo é uma doutrina teológica apresentada por um homem chamado Jacó Armínio. E os 2 pontos principais, quando se fala em arminianismo, você fala e acredita em livre-arbítrio, piamente. É o que eu ouvi ontem do André Valadão, eu fiquei perfeito, explicação dele. E nós, pentecostais, somos definidos como arminianos. Ok? Agora, o calvinismo, ele foi apresentado inicialmente pelo filósofo cristão Santo Agostinho. Ele foi o primeiro que apresentou essa ideia do calvinismo, só que foi popularmente conhecida pelo teólogo João Calvino, por isso é chamado de calvinismo. E para os calvinistas, 2 pontos são principais: a eleição e a predestinação.
Aí está o nome de algumas pessoas que seguem o arminianismo e outros calvinismo. Quero apresentar para vocês aqui 2 pontos de convergência desses entendimentos teológicos e 3 pontos de divergência. E aí nós encerramos a aula. Os 2 pontos de convergência significa que nesses 2 pontos, calvinista e arminiano concordam. Eles sentam na mesa, conseguem almoçar junto, falar só sobre esse assunto e terminar amigos. Primeiro salvação pela fé. Nós falamos aqui, a salvação ela é unicamente pela fé mediante a graça, ou mediante a graça pela fé em Cristo. Em sua soberania, Deus decidiu enviar Jesus para nos salvar do pecado e do castigo eterno que nós estávamos por causa do pecado. A única forma de recebermos salvação é pela fé, é acreditando nisso. E eu vou pontuar. É fé nisso, tá? Não precisa acreditar que eu vou ser rico, acreditar que eu vou ser curado de uma enfermidade, precisa acreditar que Deus me ama o suficiente para mandar Jesus para me salvar. É nisso que está o ponto da salvação. Ou seja, nós não podemos fazer nada para merecer. Não adianta a forma que você se veste, não adianta a forma que você fala, não adianta quantas vezes você vai na igreja, não muda a salvação, porque não depende de uma atitude sua, tá? Nem cortar o seu corpo, nem ficar chorando, nada disso faz você ficar salvo, mas a fé em Cristo Jesus. A salvação, então, é um presente de Deus, dado pela graça, para aquele que crê. João 3,16, até o versículo 18. Segundo ponto, que eles são convergentes, que eles concordam. Depravação total. Significa o quê? Que sozinho nada podemos fazer para nós nos salvarmos, porque tudo que nós fazemos estamos manchados pelo pecado, não somos capazes de fazer nada perfeitamente. Vou fazer uma analogia. Quando Deus falava do sacrifício pelo pecado, existia uma regra do produto. Não importa se era cereal, se era animal ou se era pagamento. Tinha que ser algo perfeito. Não era isso? Não pode ter mancha, não pode ter perna quebrada, não pode ter um olho, tem que ser perfeito. Quer dizer que nós não somos perfeitos, então o que nós fazemos é corrompido, então estamos condenados. A fé é um dom que vem de Deus, e somente quando Deus nos dá fé, pela ação do Espírito Santo, é que nós podemos ser salvos. Se você ler a Bíblia, você vai entender uma coisa na Bíblia. Tudo que você faz para Deus, Deus te deu antes. Não tem nada que você ofereça para Ele que Ele não te deu antes. O dízimo que eu devolvo todo mês, Deus me deu ele antes. Eu só entrego uma parte. Qualquer R$1.000 que eu ofertar para a construção, Deus me deu antes. Então, a voz que eu apresento aqui para cantar, Deus me deu antes. Entendeu? Isso quer dizer depravação total. Só que existem 3 pontos que esses 2 grupos se degladiam. Primeiro, graça resistível. Nós precisamos da graça de Deus para termos fé, para ser salvos. No entanto, Deus ainda nos dá a capacidade para escolher. Se quisermos, se você quiser, você pode resistir ao Espírito Santo e rejeitar o chamado e a fé que o Espírito Santo te oferece. É assim, para ficar bem claro. Sozinho eu não posso ser salvo. É Deus que vai me salvar. Mas sozinho eu posso rejeitar a salvação. É isso que quer dizer. Isso é para o calvinista, para o arminiano. Para o arminiano, eu posso resistir à graça de Deus. Eu venho para o culto e a graça de Deus é derramada sobre as pessoas. Os irmãos estão de joelho orando para ser salvo. E eu falo, eu não quero, brother. Simples assim. Mas o Espírito Santo, Deus quer te salvar. E eu digo, ele não vai conseguir porque eu não quero. Certo? Para o calvinista, isso é a maior irracionalidade do mundo. Que nós estamos limitando o poder da graça. Para ele é assim, o Espírito Santo ele vai fazer o que ele vai fazer porque ele é Deus. E não vai ser um pó da terra que vai impedir ele de agir. Ficou claro? Outro ponto. Garantia da salvação questionável. Para o arminiano, ele questiona quando ensina-se
que não se pode perder a salvação. Algumas passagens da Bíblia parecem sugerir que é possível perder a salvação, dizendo que é preciso perseverar na fé até o fim, como está em Mateus 10, 22. Para o arminiano é isso. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo. Não é força nossa, é Jesus que fez tudo. Só que, se eu não ficar velhaco, eu vou vacilar e eu vou dar um chute nessa fé, nessa graça, nessa salvação e falar assim, eu vou para o mundo curtir minha vida. Vou dar um exemplo. E para o calvinista, isso é impossível. Porque se eu fui salvo pelo sangue de Jesus uma vez, eu estou salvo pelo resto da minha vida. E por mais que a minha carne queira voltar para o mundo, eu não vou conseguir. Por mais que eu vou lá, por mais que eu vou lá e faço meus vacilos, eu me arrependo o suficiente para voltar, porque eu sou filho, eu sou o filho pródigo da parábola. Então, assim, inevitavelmente eu vou voltar. E eu não vou morrer fora da salvação, porque eu estou salvo para sempre. Para o calvinista é um absurdo nós falarmos assim, ó, eu estou salvo quando eu acordo e oro. Mas lá pelas 4 da tarde eu pequei algumas vezes, eu já não estou salvo mais. Para o calvinista isso é um absurdo. Nós estamos pegando o sangue de Cristo, lá da cruz, que morreu para nos salvar, e estamos falando que ele não é tão potente, porque ele não dura tanto tempo. Essa é a explicação. Em que sentido? Porque nós não vamos no mês deles. Não, eles participam da ceia, porque estão salvos. A ceia é para quem está salvo, não é? A Santa Ceia para nós, por exemplo, que nós estamos cada vez mais representando o corpo e sangue de Cristo. A Santa Ceia é um mandamento. Jesus deixou 2 mandamentos só, que é a ceia e o batismo. Ele não ensinou mais nada além do que já estava na Bíblia, só esses 2. São as práticas que nós temos. E a Santa Ceia, na verdade é ceia, né? Nós colocamos a palavra santa. A ceia é para nós lembrarmos disso. Nós fazemos menção, cumprindo o mandamento de Jesus, nós fazemos menção do que ele fez lá na cruz. É uma prova de comunhão. A ceia é uma prova que eu não posso me salvar sozinho. Eu não posso ser salvo sem congregar. Eu vou pedir para a câmera. Eu não posso ser salvo sem congregar. A ceia me diz isso, porque eu tenho que me reunir com as pessoas para, em comunhão, celebrar o que Jesus fez na cruz por mim. Certo? A expiação total. É o terceiro ponto que eles não concordam totalmente. A morte de Jesus na cruz foi suficiente para salvar toda a humanidade. Graças a ele, todos podem ter seus pecados perdoados. Deus quer que todos sejam salvos. No entanto, somente aqueles que creem em Jesus recebem um perdão dos pecados da salvação. É o seguinte, eu falei de expiação. Expiação é o ato de Jesus na cruz. Para o arminiano, o que Jesus fez na cruz é para 100% das pessoas do mundo. Mas só aquele que reconhece que é alcançado. Bom, para o calvinista, não. O que Jesus fez na cruz foi para os eleitos. Existe um povo eleito que vai ser salvo. E aquela sacrifício na cruz foi para aquele povo. E quem não está eleito não vai ser alcançado por essa expiação. Esse eleitos são 144. Não. 144 mil são de judeus. Então não tem a ver com o cristianismo. Vamos falar disso no livro de Apocalipse. Para concluir, para a gente encerrar, e quem quiser ficar para fazer pergunta pode, mas porque está adiantado da hora, isso aqui é para o arminianismo, tá? O pecado original de Adão nos traz a natureza caída do homem, mas a culpa não. A culpa não. Certo? O que significa? Significa que é o meu livre-arbítrio que faz eu querer ir lá e fazer as coisas que eu faço e desobedecer a Deus. Para o calvinista, trouxe a natureza caída e a culpa.
eu vou errar, porque eu estou naturalmente predestinado ao erro e ao pecado. E essa foi nossa segunda parte da primeira aula do módulo 2. Quais são